Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E hoje nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem uma boa memória? Um dia eu conversei com um senhor que ajudou a fazer a cerca do Instituto Federal aqui em Muzambinho, o IEP Sul de Minas. E ele me disse, com riqueza de detalhes, de como ele foi contratado, das pessoas que trabalharam ali com ele, das autoridades que visitaram o local. Também disse sobre o presidente da época, sobre as circunstâncias políticas que haviam na época. Para finalizar a nossa conversa, depois de um bom tempo de eu ouvi-lo, eu disse para ele: o senhor tem uma ótima memória. Aquele homem não se conteve, né? E depois disso passou a dizer ainda outras e outras histórias. Isso me fez lembrar do texto que nós vemos lá em Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias retrata uma triste história da época de Jerusalém. O que nós vemos ali é que o povo babilônico havia cercado a Jerusalém para conquistá-la. Isso por volta do ano 587 a.C. Aquela cidade sofreu por um grande desabastecimento por causa desse cerco. Nada entrava, nada saía. As pessoas começaram a passar fome, as pessoas começaram a sentir dor, as pessoas começaram a ter muito sofrimento e muito sofrimento se via ali. E aqueles dias foram dias tristes, dias horrendos, dias de grande tribulação e agonia. E foi justamente nesses dias que Jeremias diz o que está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, o verso 21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele não precisava forçar a sua mente para ver a desgraça em que ele e o povo se encontravam. Ele não precisava forçar os seus olhos para ver a tristeza e o sofrimento das pessoas que estavam ali. Tudo isso estava diante dele. Todo aquele sofrimento, toda aquela agonia. Mas, o que ele poderia trazer à mente para lhe dar esperança? Quando tudo o que ele via era sofrimento, quando tudo o que ele escutava eram gemidos das pessoas com fome, o que poderia trazer esperança naquele momento? E a resposta que o próprio Jeremias dá é o Senhor. O Senhor era a sua fonte de esperança. Era Deus quem poderia dar esperança para aquele momento de agonia, de tristeza, no qual ele e todo o povo passavam. O que nós observamos, irmãos, é que ele diz o seguinte, lá no verso de número 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele trouxe à memória que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele trouxe a misericórdia do Senhor, do Deus da aliança, do Deus que cuida e protege, independente das circunstâncias ou das situações. É Deus quem controla, protege o seu povo.
Jeremias também traz à memória, lá no no número 25, que o Senhor é bom. Bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. O que nós observamos é Jeremias dizendo que o Senhor é bom para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que obedecem ao Senhor. E ele estava pensando agora, era na bondade do Senhor. Era isso que dá esperança, quando nós observamos a bondade do Senhor. E Jeremias também trouxe à memória que é bom aguardar a salvação do Senhor. Verso número 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Essa salvação que Jeremias aguardava não era a salvação de suas circunstâncias, não era a salvação para os seus problemas atuais, pois a cidade de Jeremias, Jerusalém, foi destruída. Muitas pessoas foram mortas. Os que não foram mortos, alguns foram levados cativos, levados como escravos para a Babilônia. Outros ficaram na cidade, mas ficaram em grande miséria. O que nós observamos? Que essa salvação que Jeremias aguardava do Senhor é muito mais do que a salvação dos problemas ou a resolução dos problemas atuais, mas era a salvação que ele tinha em estar eternamente com Deus. A salvação eterna, que vai muito além desta vida e que nos leva à eterna presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós observamos é que Jeremias olhava para dar esperança a ele nos momentos de dor e de sofrimento que ele e o povo de Jerusalém passavam. Era as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor e a salvação do Senhor. E você, meu irmão, meu amigo, o que você tem trazido à sua memória? Muitos trazem à sua memória somente aquilo que não traz solução. Somente aquilo que não edifica, que não fortalece. Muitas pessoas trazem à memória somente rancor, somente tristeza, mágoas, sofrimentos. As pessoas ficam trazendo e buscando no passado aquilo que realmente as deixaram tristes. E começam a se esquecer de que não é isso que deve se trazer à memória. E não trazem à memória realmente aquilo que realmente importa, que é a misericórdia do Senhor, que é a bondade do Senhor, que é a salvação do Senhor. Meu irmão, meu amigo, que você possa consultar a sua mente e ver o que tem no seu coração, o que você traz de bom e o que você deve resgatar na sua memória. A palavra de Deus nos diz que é a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor e a salvação que nós podemos ter no nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida e fortalecendo para que você tenha boas memórias na sua vida para a glória do Senhor. Amém? Neste momento, nós vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão esteja sobre nós neste momento,
trazendo-nos à memória aquilo que realmente importa, que é a respeito do Senhor, as suas misericórdias, a sua bondade, a sua salvação. E que nós possamos ter gravada na nossa mente e no nosso coração as tuas palavras, para que nós possamos viver uma vida que glorifique e exalte o teu santo e bendito nome. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a nossa vida.